Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar um pouco sobre a função linear, que também pode ser chamada de função afim, tudo vai depender se nós temos um coeficiente ou não, mas é importante a gente entender que a gente chama essa função de função afim, ou ainda função polinomial, porque ela vem, né, de um polinômio de grau 1, de primeiro grau. Ou seja, o maior expoente que nós vamos encontrar é o expoente 1, por isso primeiro grau. Então, a função polinomial de primeiro grau, função linear, função afim, como vocês queiram chamar, ela tem como característica ser a vezes x mais b, tá? Então, geralmente, quando a gente está falando de função linear, a gente está falando de uma função que tem essa característica, onde esse a aqui nada mais é do que o nosso coeficiente angular. Então, quando a gente for falar ali da representação gráfica, vocês vão perceber que esse valor A, ele diz respeito à inclinação dessa reta, como que ela está inclinada. Se ela tiver menos inclinada, significa que é mais próximo de zero, pode ser mais próximo ali de 1, é um valor bem pequeno. Quando ela tiver mais íngreme, digamos assim, né, tanto uma subida quanto uma descida, pode ser um valor muito alto. Então, esse é o coeficiente angular. O x aqui nesse caso vai ser a nossa variável e o b ele é chamado de coeficiente linear. Então aqui a gente já consegue diferenciar quando que eu chamo de função linear e quando que eu chamo de função afim. Por quê? Função afim, ela vai ser o quê? A função afim é para quando eu tenho b igual a zero, ou seja, esse b ele não vai aparecer. Já a função linear, ela diz que existe um coeficiente linear, portanto, o b é diferente de zero, ok? Então, nós temos essa pequena diferença, como citado ali no título, né? Tanto função linear quanto função afim, elas representam a mesma coisa. E é muito interessante porque a gente pode pensar em um exemplo como f de x é igual a 3x mais 2. Então, nesse caso, a gente tem o coeficiente linear e a gente também tem o nosso coeficiente angular. Então, 3 é o nosso coeficiente angular e 2 é o coeficiente linear. Portanto, neste exemplo que eu acabei de dar para vocês, nós estamos tratando de uma função linear, certo? E assim por diante. Então a gente tem que sempre ficar atento a esses detalhes. Dificilmente vai ser cobrada essa questão de nomenclatura e etc. Bom, mas aí qual então? Eu já falei um pouco sobre qual é a função, o objetivo de cada um desses coeficientes. Como que a gente determina então? é, Como que a gente pensa em determinar o coeficiente A? Eu vou chamar de coeficiente A. Então, tem livros que vão tratar esse coeficiente angular como um m, né? Mx mais b, tanto faz, não tem problema, significa tudo a mesma coisa. Mas basicamente, para a gente conseguir determinar esse coeficiente a gente precisa pegar a variação de valores em y dividido pela variação de valores em x. Isso diz respeito a pegar um y2 menos um y1 dividido por x2 menos x1. Tá, mas o que isso significa então? Isso quer dizer que a função linear ela também recebe esse nome porque uma, ela gera uma linha reta. Então, a gente pode entender que, segundo, né, a geometria plana, o que a geometria plana ela diz para a gente? Que por dois pontos passa uma única
reta. Então, se por dois pontos faço uma única reta e a nossa função ela retorna um gráfico de linha reta, basta a gente pegar esses dois pontos, fazer a variação deles e a gente consegue descobrir qual é a função que passa por ali. Sendo assim, a gente sempre vai ter um ponto A que vai ser x1, y1 e um ponto B que vai ser x2, y2. Sempre. Isso sempre vai acontecer. E a partir daqui, a gente consegue determinar qual é essa função. E esse é o y2 e o y1 que aparece ali naquela primeira fórmula que a gente viu, do coeficiente angular. Tá? Depois, para a gente determinar, então determinando o coeficiente b, a gente pega e substitui um ponto. A gente coloca assim, ó, substituímos um ponto da função na equação encontrada. Ok? Então, esse vai ser o nosso objetivo, é isso que a gente vai fazer, certo? Então, a gente sabe como determinar o A, como determinar o B, e a gente também vai ter esses pontos que são pontos de referência para a gente conseguir calcular essa função. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para a representação gráfica. Então, quando a gente fala de representação gráfica, a gente está falando de qual desenho, né, qual a imagem, qual o desenho que vai gerar lá no plano cartesiano dessa função. Então, no caso, para uma função que é y igual a ax mais b, lembrando que f de x e y são a mesma coisa, né? Eu vou ter a resposta num plano cartesiano. Eu vou desenhar aqui para vocês. Então, aqui o y, aqui o x. Irei usar a magia da tecnologia aqui para poder economizar um pouquinho de tempo. Vamos colar aqui esse segundo plano. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando nós temos uma reta crescente. Para que isso aconteça, a gente precisa ter um A maior que zero. Se isso acontecer, a gente tem uma reta crescente. Agora, se eu tenho uma reta que está descendo, a gente tem um A menor que zero e uma reta decrescente. Ok? Então a gente precisa entender bem isso para a hora que a gente for fazer o desenho e a gente ter a confirmação se o resultado está correto ou não. Beleza? Bom, vamos para um exemplo então. Já deixei aqui alguns exemplos para a gente pensar. Represente graficamente a função 2x mais 3, né? Esse é o nosso primeiro exemplo. Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Eu preciso de dois pontos para conseguir desenhar essa função. Ele não me deu informação nenhuma, de nenhum ponto, então eu posso escolher. E aí o que eu sempre dou de dica? Vamos considerar que o x é zero, porque aí a gente tem uma conta mais fácil. Então eu vou pegar x igual a zero e x igual a 1, porque fazendo isso eu consigo calcular dois valores de y, traçar no plano e conseguir descobrir qual é essa reta. Então vamos colocar assim, para x igual a zero. Se o x é zero, então a f de zero é igual a 2 vezes zero mais 3. Portanto, esse primeiro ponto é zero para o x, que foi o valor que eu substituí, e 3 para o y, que foi o resultado da minha conta. Na segunda situação, a gente vai pegar para x igual a 1. Então, eu vou calcular f de 1, nesse caso, 2 vezes 1 mais 3. Então, esse ponto que foi fornecido para mim é 1 e 5, porque 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5, ok? Então, nesse caso, eu já tenho os dois pontos que eu quero. Agora, o que eu preciso fazer é plotar esse gráfico, né? Então, como assim plotar esse gráfico? A gente vai fazer o seguinte, vamos novamente desenhar um plano cartesiano aqui. Lembrando que o plano cartesiano precisa ter um ângulo de 90 graus entre eles, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar aqui como 1, 2,
3, 4. Eu vou precisar aumentar um pouquinho aqui só o meu eixo Y. Então, e 5. Então, tá aqui os valores, né? E aí eu vou fazer aqui também o seguinte. Eu vou colocar um espaçamento um pouco maior aqui para a gente conseguir ter uma representação mais bacana, né? Quando o x é 0, o y é 3. Então, x é 0, o y é 3, eu preciso marcar ele aqui, tá? Bem em cima da linha do 3. Quando o x for 1, o y é 5. Então, vai ficar mais ou menos aqui, né? Lembrando que eu posso traçar uma linha pontilhada para saber mais ou menos onde que fica esse ponto. E agora, aquilo que a gente falou, por 2 pontos passa uma única reta. Ou seja, a gente pega uma reta que passa por esses 2 pontos. Vamos só fazer ela bem bonitinha aqui, para saber qual é o gráfico da minha função. Então, essa é a reta da minha função, ok? Então, esse é o exemplo 1. Olha que bacana o exemplo 2 agora, então. Determinar a equação da função que passa pelos pontos 1 e 2, 4 e 6. Antes da gente sair resolvendo qualquer coisa, a gente precisa saber que a equação da função é y igual a x mais b. E eu tenho os dois pontos, então nesse caso, esse pode ser o meu x1, y1, e esse pode ser o meu x2, y2. Sendo assim, a gente pode pegar e usar a fórmula do coeficiente angular, que é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, e depois a gente pode pegar e transformar isso, né, na própria equação para descobrir o valor de b. Então vamos lá. Aqui, fazendo a substituição, eu considerei que o meu y2 é 6, menos o meu y1, que é 2, dividido pelo x2, que é 4, menos x1, que é 1. Resolvendo, então, eu chego em 4 terços, ou seja, esse número que vai acompanhar o meu x é 4 terços. Então, agora, a minha equação fica y igual a 4 terços de x mais b. Percebe que ainda falta calcular o b? Então, para calcular o b, a gente escolhe um dos dois pontos. No meu caso, eu vou escolher o primeiro ponto, que é 1 e 2, e vou substituir. Então, o y é 2. Vamos colocar assim, substituindo no ponto A, que é esse ponto aqui. Vamos nomear de A e B. 2 é igual a 4 terços vezes 1 mais B. E a gente precisa resolver isso. Então, vai ficar B igual a 2 menos 4 terços. Agora, a gente vai precisar fazer o MMC disso aqui. Lembrando que debaixo de todo número sempre tem denominador 1. Então, para fazer o MMC, eu sei que o MMC entre 1 e qualquer número é qualquer número. Desse modo, B é igual. Aqui vai ter que ficar 3 menos 3, aqui é 4, que é aquela parte que não vai mudar. Só que observe, embaixo era 1, virou 3, então eu tive que multiplicar por 3. Eu faço a mesma coisa em cima, 3 vezes 2, 6. Então, B é igual a 2 sobre 3, porque eu vou repetir o de baixo e subtrair o de cima. Sendo assim, a minha equação final vai ser y igual a 4 terços de x mais 2 terços. Essa é a minha equação. Então, essa é a equação da função que passa por aqueles dois pontos que estão ali no enunciado. Ok? Muito bem. E por último, eu gostaria de deixar um desafio para vocês, então, para vocês determinarem a equação da função que passa pelos pontos 3 e 7, 4 e 10, e depois fazer o esboço desse gráfico da função. E aí eu deixo de desafio para vocês fazerem no caderno e colocarem nos comentários qual foi a resposta que vocês chegaram. Bom, pessoal, eu pretendo gravar mais aulas como essa. Eu preciso de uma devolutiva, se está legal, se não está, e assim por diante. Então, eu espero que vocês possam me ajudar nessa questão, certo? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.